você para abrir a sua Bíblia em João capítulo 15, porque hoje nós vamos conversar sobre segredo das orações respondidas. A maioria das pessoas são despertadas para a oração quando possuem uma necessidade. Grande maioria. Eu não sei qual é o teu entendimento sobre oração. Talvez você pense oração como uma prática de você falar com Deus ou para Deus, de apresentar uma necessidade, de só vai a Deus quando tem algo que você precisa. Uma coisa eu tenho certeza que todo mundo aqui deseja ter as suas orações respondidas. E nós vamos aprender agora com Jesus como viver uma vida de orações respondidas. Eu quero dizer para você que Jesus ama responder as nossas orações, até porque isso tem um propósito. Mas a oração é muito além do que você parar para falar para Deus alguma coisa quando você está precisando de pedir algo. A vida de oração é uma vida de conexão. A vida de oração é um estilo de vida. Diga, estilo de vida. É estilo de vida. E quando eu falo estilo de vida, não é um estilo de vida para você parar toda hora para falar para Deus. Não, é um estilo de você ter livre acesso ao Senhor em todo o tempo. Em cada minuto da sua vida, onde quer que você esteja. É nessa direção que o Senhor quer nos levar nessa noite. Nos mantermos conectados ao coração de Deus. Isso é oração. Você se manter conectado ao coração de Deus. Você sabia disso? Você ter uma ligação de espírito, de alma e de corpo com Deus, isso é possível. Crescer nisso. É nessa forma de viver que Deus quer que cada um dos seus filhos viva. Vamos ler então João 15, versículos 7, 8 e 15. Palavras de Jesus que dizem assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vamos parar por aí para a gente poder olhar melhor. Que em nome de Jesus venha a clareza do Espírito Santo para que todo mundo aqui possa absorver essas palavras de Jesus e ter a sua vida transformada. Voltamos no versículo 7 para a gente poder dissecar, mastigar essa palavra de Jesus. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então aqui a gente vai extrair o primeiro pilar de uma vida de orações respondidas. O primeiro segredo que Jesus nos mostra aqui é permanecer. Muitas vezes nós começamos muito bem, temos experiências com Deus, mas a gente para no meio do caminho, às vezes até retrocede. Temos experiências maravilhosas com o Senhor e aquilo que é para se manter constante, aquilo que é para crescer, às vezes dá uma parada, às vezes a gente perde, como a gente fala, o primeiro amor, ou até retrocede na fé. E o Senhor nessa noite está falando para você: permaneça, continue, seja constante, não pare. Se você parou até hoje, se aconteceu isso na sua vida, o Senhor está falando para você nessa noite: constância, disciplina, foco, ênfase. É preciso tomar atitudes, posturas de constância, não parar, para que você possa ter as suas orações respondidas. Esse é um dos pilares. Permaneçam em mim. Se vocês permanecerem em mim. Jesus está aqui falando da presença dele. Presença de Jesus. Presença de Jesus.
Eu não sei o quanto você anseia pela presença de Jesus. Quanto que você anseia pela presença de Jesus? Jesus é para você alguém que pode te dar algo que você está precisando num certo momento da sua vida, ou ele é alguém que você ama? Faça essa avaliação. Quem é Jesus para você? Fica mais fácil da gente ter uma clareza maior, pessoal, sobre a proporção que a gente ama a Jesus durante a semana. Domingo, nós estamos aqui expressando que amamos Ele. É uma expressão. Alguns aqui, quem aqui veio de uma viagem de feriadão aí? Levanta a mão. Deus abençoe você. Se você veio antes da hora para estar no culto, é uma expressão de amor ao Senhor. Amém? É uma expressão de amor. Glória a Deus por isso. Mas como é durante a semana? Vamos lá. Você anseia pela presença de Jesus? Você anseia pela presença do Espírito Santo? Durante a semana você vive conectado na presença dEle? Ou isso acontece em momentos esporádicos? Vá se avaliando. Como é lá no dia a dia? Como é quando as coisas não estão funcionando direito? Como são as suas palavras no momento da tensão? Lá no trabalho, nos momentos de normalidade, na rotina, lá em casa, os projetos que você está fazendo. Faça uma avaliação. Você caminha aberto à voz do Espírito Santo? Permanecer em Jesus. Presença de Jesus, se vocês permanecerem em mim. A presença de Jesus nos transforma. A presença de Jesus automaticamente muda o nosso jeito de ser. A presença de Jesus nos capacita com ferramentas espirituais. Só pelo fato de nós crescermos na presença de Deus, nós temos mais do céu na nossa vida. Quanto mais presença de Deus, mais dons espirituais vêm, mais discernimento, mais sabedoria, mais graça. Quanto mais presença de Deus, mais diferente você fica. Presença de Jesus é o segundo pilar. E as minhas palavras permanecerem em vocês. No português, a gente lê palavras. E eu não sei como que você enxerga essa palavra. Mas no grego, como eu já falei algumas vezes, no grego, muitas vezes, quando a palavra está ali, no grego é logos, que são os princípios. São as palavras que estão nas Escrituras. Mas aqui Jesus está falando rema. A palavra rema, palavras remas. Palavra logos, as palavras que estão nas Escrituras, que nos dão direção para tudo, elas nos dão base para tomar decisões. Quanto mais cheios da palavra logos de Deus, mais fácil fica para tomar decisões, mais fácil fica para nós analisarmos a nós mesmos e tomarmos posturas corretas, porque somos alimentados e guiados pela logos, pela palavra, por aquilo que Deus já disse. A palavra logos é aquilo que Deus já disse e já fez. E as palavras remas de Deus são aquilo que Deus continua fazendo e continua falando. Palavras remas são certeiras para o momento. Palavras remas são certeiras para a sua vida. Quer ver um exemplo? Quem aqui veio com a expectativa ou o coração de Deus falar ao seu coração? Levanta a mão.
Quase todo mundo. Agora, olha só, estamos aqui lendo uma palavra logos. Jesus está nos ensinando. Deixa no versículo 7 lá. Versículo 7. Jesus está nos falando que nós devemos permanecer nele. Isso é logos. E acabamos de falar sobre a presença dele. E aí, você fez uma avaliação sobre como é essa presença na sua vida. Como você valoriza ele a ponto de buscar essa presença durante a semana? Possivelmente para algumas pessoas o Espírito Santo falou aí, olha, tá vendo, eu quero estar mais com você, e você às vezes se esquece de mim. Aí são as palavras remas. Sabe aquela vez, eu escuto muitas vezes, pastor, a palavra foi toda para mim. E eu confesso para vocês, olha, vou falar uma coisa aqui bem legal. Às vezes, eu pego a palavra que eu ministrei aqui domingo no culto, no YouTube, ela é liberada quarta-feira, quinta-feira, depende da semana, e eu vou escutar o pastor falar, eu vou escutando eu falando, e o Espírito Santo vai ministrando na minha vida. Os 2 últimos cultos foram assim, eu fui para o meu tempo com Deus e fui lá escutar a palavra ministrada, através da minha vida, e vieram remas de Deus, da parte de Deus, para a minha vida, porque a palavra logo estava sendo liberada. Então são mistérios de Deus, nos quais nós precisamos crescer, precisamos aprender e nos abrir às palavras remas de Deus. As palavras remas de Deus, as palavras específicas, elas vêm através da voz de Deus que fala no seu coração. As remas de Deus vêm através de visões, sonhos, vêm através de alguém. Sempre as palavras remas de Deus vão estar fundamentadas na Logos, nunca vai destoar do que as Escrituras dizem. Às vezes algumas pessoas ficam apenas em função de uma palavra de revelação vinda de outra pessoa. Isso pode acontecer? Óbvio que pode acontecer, mas não viva dependente disso. Ainda que as pessoas às vezes vêm para me trazer palavras, trazer impressões que tiveram de Deus, e tudo isso passa pelo filtro daquilo que eu tenho ouvido de Deus no meu pessoal. Eu percebo muitas vezes que as pessoas recebem uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, profecia e tal, e ficam dependentes disso, mas ficam dependentes porque não têm uma vida de receber palavras diretamente de Deus, porque não estão permanecendo nele. Não estou de forma alguma aqui sendo contrário a receber palavras de conhecimento, sou totalmente aberto, mas estou dizendo aqui que passa pelo filtro daquilo que Deus já vai falando comigo. E essa postura que todo mundo tem que ter. O primeiro filtro que passa é da palavra, né? Então, quanto mais cheios da palavra Logos, mais claro fica aquilo que Deus fala através das palavras remas. E aí, por exemplo, semanas atrás, Deus deu um sonho. Deus não, né? Não sei se foi Deus, sei lá o que foi. Eu acho que foi o Espírito Santo revelando. Porque às vezes vem uns sonhos do capeta para atribular, e às vezes vem uns sonhos que são complicados, mas é Deus trazendo revelação. E nesse caso, na minha esposa, foi um alerta. Ela sonhou um sonho ruim comigo, que eu estava envolvido numa situação meio complicada. E aí, já fiquei assim, né? Opa! Noite seguinte, sou eu que sonho comigo, numa situação pior ainda do que aquela. Aí a tendência é, tá amarrado, repreendido, coisa do capeta, em nome de Jesus. Mas não, era a revelação da parte de Deus. Quando Deus deu o sonho para ela, eu já fiquei em alerta. Quando veio a segunda vez que foi para mim, acordei e falei, vou ter que tomar um posicionamento espiritual, porque eu já estou sabendo que está vindo um ataque das trevas. Aconteceu alguma coisa? Não, e nem vai acontecer. Mas por quê? Porque veio uma palavra rema de Deus, porque o mundo espiritual já se sabe o que está acontecendo. Então muitas vezes, o Espírito Santo vai nos dar alertas, nos dar direcionamentos, tanto para nos proteger, como também para nós acharmos o caminho certo para seguir. E eu aqui estou falando, estou lembrando de tantas e tantas situações que o Espírito Santo vai dando direção, vai falando, e a gente vê a bondade de Deus nisso. Vê o amor de Deus na nossa vida. E é tão bom ter essa conexão cada vez mais refinada
com o Senhor, a ponto durante a semana você discernir. Domingo passado, aqui no culto, terminando o culto à noite, domingo passado à noite, ninguém sabia disso até hoje de manhã. Como eu contei de manhã, minha esposa ouviu e ficou sabendo. E alguns irmãos que estão servindo ouviram também. Estávamos orando, no final do culto, veio uma menininha que eu não sei quem é, que eu nunca tinha visto na vida. Não sei nem se ela está aqui, que eu acho que também não vou nem lembrar de como é que ela é. Mas eu sei que essa menininha, enquanto a gente orava, ela vinha, e aqui ó, ninguém estava percebendo nada, eu acho, mas ela vinha aqui e dançava e olhava para mim, voltava, ia lá, voltava, via, voltava, dançava aqui no meio. E o Espírito Santo falando comigo. Enquanto eu estava orando com vocês, o Espírito Santo vinha me ministrando algumas coisas. E Deus estava me trazendo uns insights ali, naquele momento que eu estava orando por vocês. Acho que foi anteontem, sexta-feira? Sexta-feira, eu estava lá, pensando em muitas coisas. Foi um dia que eu parei para planejar, agora não lembro se foi quinta ou se foi sexta. Foi quinta? Quinta-feira. E aí, então, estava lá no escritório, foi o dia que eu parei para pensar um monte de coisa e pedir direção a Deus, para ter discernimentos refinados quanto a algumas decisões, principalmente relacionados aqui a esse mover todo, da parte espiritual, de como encaixar as coisas. Eu estou com a cabeça em 2025. E aí, o que a gente faz hoje vai determinar o que vai acontecer no ano que vem. Eu não sei se você já está orando nesse sentido. Então, eu estava lá no meu tempo com Deus, e ligado, e planejando, orando, conversando, converso com um, converso com outro. E de manhã, quando eu estava sozinho no escritório, no tempo passado com Deus, eu estava lá apresentando tudo isso para Deus, e aí me bateu a vontade de comer um chocolate. E eu não sou muito assim não sou do doce, não. Eu gosto de comer um chocolatinho, uma vez um docinho, uma vez ou outra, mas não sou muito encarnado no doce, não. E me bateu vontade de comer um chocolate. E me veio até o chocolate que eu queria. Eu esqueci o nome do chocolate de novo. Aquele que são 2 bastõezinhos. Isso aí mesmo. Acho que é isso. E aí, falei, eu olhei até a embalagem, me vi até a embalagem, me deu aquela água na boca, que deve estar dando na sua também agora. Tem isso na cantina? Não tem ainda, né? Senão ia vender um monte hoje. E beleza, eu pensei até ir no mercado, falei, acho que eu vou no mercado comprar esse chocolate, tanta vontade está me dando. Era final da manhã, mas eu pensei, não, daqui a pouco eu vou almoçar, enfim. Aí, começo da tarde, chego no escritório, estou eu mergulhado lá de novo, aí me vem a Jaine, me apresentou assim, abriu a caixa de ferramenta e me apresentou 3 chocolates. Um dos 3 qual era? Era aquele que eu tinha imaginado. Falei, meu Jaine, tu não tem noção. Aí eu ganhei um presente também. Ganhei uma camisa de presente. Eu falei, esse dia tá estranho, cara. Dona irmã, que benção. Aí eu tinha chegado em casa. A minha esposa, que vocês sabem que é fitness, ela sabe que eu amo balinha de goma, e ela falou que comprou 3 balinhas de goma para mim, e mostrou para mim. Eu falei, enfim, por que eu estou falando isso? Tudo no mesmo dia. Aí foi uma confirmação de Deus, sabe aquele chameguinho de Deus? Foi assim, foi um movimento espiritual de Deus falando, continua nesse ritmo, não tem medo, pisa, vai. E eu estava aqui ontem no mutirão, e chegou um momento que eu estava esgotado fisicamente, mas a minha alma rejubilando, a ponto de a gente começar a fazer a área de brincadeiras lúdicas, que não está no projeto. Você que estiver aqui no dia 30, você vai ver. Quem é que já jogou Spiroball na vida? Spiroball, quem já jogou? Os Jurássicos. Eu já falei para alguns aí, no dia da família ali, na festa da família, eu vou pegar o Gus no Spiroball. É muito legal.
E montamos ali alguns brinquedos para as crianças, brincadeiras lúdicas, para subir ali, se equilibrar, vamos agora colocar uma corda ali para se pendurar, coisas que as crianças precisam brincar e nós também. E eu estava lá no mutirão, a gente fazendo, Silvio deu a ideia para fazer um brinquedo, o Gutenberg foi lá e fez o buraco para cavar o outro, e montamos lá também a quadrinha do futevôlei, para a gurizada também, e minha alma rejubilando. No corpo eu estava morto, cansado, já querendo me entregar, mas eu não conseguia me entregar. Era algo do espírito, porque eu lembrava disso, veio uma força assim, sobrenatural. Tudo isso, gente, esses detalhes, esses chamegos de Deus, esses movimentos espirituais, eles são possíveis serem aumentados a partir de uma vida de oração, uma vida de conexão com Deus. Às vezes a gente fica dependente de momentos específicos, pontuais, mas o que Deus quer na sua vida é levar esse nível de conexão com Ele, que os teus sentidos espirituais e até físicos estejam cada vez mais refinados para poder discernir pequenas direções e grandes direções. Seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no trânsito, seja sozinho, Deus quer promover a vontade dEle que está no céu, aqui na terra, na sua vida. As remas vêm de várias formas. Se as remas de Deus permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Então diga, permanecer, presença e palavra. São os 3 primeiros pilares. Versículo 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Diga, propósito. Essa é outra engrenagem que se encaixa. Porque quem permanece no Senhor, quem mergulha na sua presença, quem se alimenta vorazmente da sua palavra, e palavra logos, e então por conta disso cresce nas palavras rema, e começa a viver em direção ao propósito de tudo que fizer na sua vida, venha glorificar o Pai. Essas são as peças que juntas vão levar você a uma dimensão de conexão com Deus que você nunca experimentou. Apesar de eu já estar vivendo esses princípios há vários anos, mas eu quero dizer para você, nunca tem fim, é ilimitado. E eu preciso estar vigiando e aperfeiçoando esses pilares na minha vida para que eu continue crescendo nas palavras remas de Deus, na sua presença, no seu propósito. Tudo que fazemos, por exemplo, eu fui administrador da nossa igreja mãe por alguns anos, da Shalom Blumenau. Era administrador geral. E por conta dessa situação, toda a questão de estrutura, tudo para a resolutividade dessas questões, até para proteger o meu pastor, para ele pensar só na parte ministerial, tudo eu que fazia. E a estrutura é gigantesca lá. Tem o colégio também, Shalom, que funciona lá. Toda a parte estrutural era com a gente. E aí então, eu peguei meio que uma aversão à estrutura. Porque se investe muito em estrutura. E os irmãos aqui já sabem disso, que eu já confessei isso várias vezes. Aí, nós estamos aqui em 2024. E eu confesso para vocês que hoje já é muito mais tranquilo, ainda não está 100% resolvido, confesso aqui para vocês o meu coração. Mas já está muito mais tranquilo do que antes era, porque nós estamos para construir a nossa sede do Instituto IBG,
Para futuramente termos o Colégio Batista? Está todo mundo querendo, sim ou não? Mas e para mim, gente, eu fico igual o gato, sabe o gato escaldado? Sabe? Por quê? Por conta das vivências que eu tive. Porque eu sei que é uma trabalheira, é desafio, é problema, é investimento, é um monte de coisa. Uma coisa é você estar participando. Eu era administrador. Outra coisa é estar na frente. É muito pior. Então, mas isso queima no meu espírito. É uma coisa, um conflito tão engraçado, que ao mesmo tempo que para mim, humanamente falando, eu não gostaria de entrar nessa seara, mas o meu espírito queima, gente. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa muito estranha, porque é algo que vem do coração de Deus. E um dos fatores pelos quais aquela criança estava domingo passado aqui, era esse também. Era o Senhor sinalizando, vira e mexe ele sinaliza. Então, visualizamos isso com os olhos da fé para abençoar as famílias. Por que nós estamos investindo horrores ali, naquela área? Para abençoar, para dar, sabe por quê? Porque vem do coração de Deus. Humanamente falando, a gente não precisaria fazer isso. Humanamente falando, está tudo muito bom, muito bem. Parece que a gente está arranjando sarna para se coçar. Para que ficar no mutirão 4 finais de semana igual um maluco? Só que nós estamos lá pensando nas famílias. Eu saí aqui, meu Deus, eu fui aqui agora lá fora. E aí, se você sair daqui, bom, agora de noite não vai dar para ver. Mas quando a gente olha agora, a gente vê lá tudo, como estava ali no filme, as estruturas sendo levantadas e tal. Sabe o que eu enxergo? Eu enxergo um monte de gente sorrindo no dia 30. Eu enxergo as crianças se lambuzando naquela areia. Eu enxergo os pais felizes, eu enxergo... Cadê o Kemuel? Eu enxergo eu dando uma caneta no Kemuel, no futebol. Eu enxergo o Harrison voltando a jogar. A gente brincando lá, sorrindo, fazendo churrasco, glorificando a Deus pelas suas maravilhas e vendo os batismos, que é a razão da nossa existência. Dia da família, que momento maravilhoso. Vendo os projetos sociais, eu estou sonhando com os projetos sociais, a gente usando essa área para abençoar a comunidade, com oficinas de esporte, cultura. A gente não precisava se incomodar com esse negócio, mas é uma coisa que Deus vai colocando no coração que não tem como fugir. Se nós fôssemos olhar custo-benefício, fôssemos olhar de uma maneira administrativa, ou até mesmo eclesiástica, isso não ia encaixar. Mas é por meio da fé, porque Deus vai colocando, vai compartilhando o coração dele. E aí então eu entro no último pilar, para nós vivermos uma vida de orações sendo respondidas. Está ali no versículo 15. Já não os chamo servos, preste atenção. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Diga, amigo de Deus, amigo de Jesus, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Presença de Jesus, palavras rimas de Jesus, ele continua falando, vivendo em direção ao propósito de glorificar o Pai, em tudo que fazemos, trabalho, faculdade, projetos, decisões, família, casa. Uma família que anda na presença de Deus abençoa milhares de famílias, é um efeito dominó. Viver nesse propósito, glorificar o Pai, tornar conhecido ao coração das pessoas aquilo que nós recebemos do Pai. Se prepare, porque 2025 vai ser o ano de dar frutos. Diga amém. Palavra rema de Deus, essa é rema. Essa é uma palavra rema de Deus para a família IBG. Quando Deus falou comigo, tem mais ou menos acho que uns 3 meses. Não, tem 2 meses e pouquinho. E aí, eu falei assim, é o ano da frutificação.
o Espírito Santo falou assim, não, é o ano de dar frutos. Na hora eu não entendi bem, mas depois dos dias eu fui entendendo e hoje eu entendo claramente. E eu quero dizer para você que 2025, nós já estamos começando o ano 2025, tá, gente? Estamos na reta final de 2024, já preparando o Espírito para o que vem em 2025. Se prepare que 2025, eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer coisa que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e ainda não subiram no nosso coração, mas nós vamos experimentar porque nós o amamos e os planos dele serão concretizados nas nossas vidas, amém? Diga, eu ligo essa oração, diga, eu ligo essa palavra. Então, quando você recebe uma palavra profética, já fala, está ligado em nome de Jesus, amém? Liga essa palavra na terra e no céu. Ok, agora Jesus fala que não tem chamado os discípulos, isso é papo para discípulo, e eu confesso que essa palavra agora ela vai entrar num outro nível. Ok, presença, permanência, palavra, propósito, permanecer nisso, isso encaixa muito bem, só que Deus quer levar você para um relacionamento de amigo dele. O servo foca em obedecer, mas o amigo não quer decepcionar, é diferente. Tem muitos homens e mulheres de Deus que não querem desobedecer a Deus. Legal, está errado? Claro que não. Nós somos ensinados a obedecer a Deus. O grande mandamento, ou melhor, a grande comissão, de Mateus 28, 19 e 20, fala sobre isso, ensinar aquilo que devem guardar. Ensiná-los a obedecer. Então, é óbvio que quanto mais nós conhecemos a Deus, nós procuramos viver uma vida de obediência a Deus, mas isso é um nível. Vamos lá. Quem aqui é casado ou está noivo? Levanta a mão, faz aí. Se eu perguntasse para você assim, beleza, obrigado. Se eu perguntasse para você assim, a pessoa que você ama, ela te ama por obrigação. Como é que você ia se sentir? Eu acho que você não ia se sentir bem. Mas, ao perceber que essa outra pessoa te ama e ama expressar o amor, como a minha esposa trouxe a balinha de goma aquele dia, meio contrariada, mas o amor venceu no coração dela, isso é amor. Ali eu vi, poxa, isso é expressão de amor. Quanto mais nós vemos a outra pessoa nos amando voluntariamente, mais o nosso coração se enche de alegria, sim ou não? Então, servo quer obedecer, está errado? Não, mas quem vive num nível de amizade, vive num estágio de que não querer decepcionar. O servo, ele vive pelos mandamentos, mas amigo não vive pelo mandamento, vive pela presença. Presença, amar estar na presença. Não, eu não vou para o meu TSD, para o meu tempo a sós com Deus diariamente, porque, meu Deus, eu tenho que ter essa prática de vida, porque o pastor fala tanto lá, meu Deus do céu. Então, se ele perguntar no culto lá, aí eu vou poder dizer que eu tenho o meu tempo a sós com Deus? Não, você vai para o teu tempo a sós com Deus porque você ama estar na presença de Deus. Você quer mais dele, você quer crescer na sua presença, na sua palavra, no seu agir, no seu mover. O que motiva você a ir para a presença de Deus no seu tempo a sós com Deus? Se é que você tem. E Jesus está chamando você, vem para esse nível de amizade comigo. Algumas pessoas aqui já tiveram momentos melhores espirituais, e essa noite é um momento para reativar. Voltar ao nível de amizade com Deus, amém? O servo, ele sabe sobre o seu Senhor, mas o amigo conhece o coração. O amigo conhece o coração.
Você sabe que quanto mais a gente conhece a Deus, através desses 4 pilares que falamos antes, permanecer, palavra, presença, propósito. Você sabia que fica fácil de tomar várias decisões? Quanto mais você conhece o coração de Deus, você vai, assim, é muito difícil de explicar, mas talvez a ilustração mais fácil é você passa a ter em você um filtro espiritual, que você só de bater o olho você percebe algumas coisas, e você já sabe como o coração de Deus funciona. Então, às vezes eu nem lembro qual é a palavra que está dizendo tal postura que eu deva ter ou a forma que eu devo pensar, mas de tanto conhecer a palavra, a presença e crescer na amizade com Jesus, tem coisa que já não fecha mais na gente. A gente já percebe coisas em nós. Você quer ver uma coisa que acontece em quem anda com o coração de Deus? Cada vez mais fica um coração humilde e ensinável. Fica mais aberto a ser corrigido pelos outros. Não tem problema de alguém chegar e falar o seu defeito, o seu problema. Não precisa se armar para se defender. Se desarme, está tudo certo. Isso é uma palavra rema para agora, viu? É para algumas pessoas aí, Deus está falando. O servo, ele não faz para Deus. O servo faz com Deus, é diferente. Você está procurando fazer alguma coisa para Deus? Quer ver uma ótica? Quer ver como tudo muda? Estava falando com um casal essa semana. E esse casal está empreendendo. E aí então tudo deu uma freada e eles tinham os objetivos para o final do ano e parecia que aqueles objetivos não iam ser alcançados. E a conversa comigo girou, dentre outras coisas, girou em torno disso. E eu percebi algo neles. Eu falei para eles assim: vem cá, de quem é essa empresa? É de vocês ou é daqueles que vocês dizem que é o seu Senhor? De quem é a vida financeira de vocês? A quem vocês pertencem? Aquilo que você se propôs a fazer, você não falou que a motivação era glorificar o Senhor? Então por que vocês estão tão preocupados? É o que acontece com a maioria das pessoas. Eu quero aqui quebrar um ciclo de limitação de entendimento e vamos inaugurar nas nossas vidas um ciclo de um entendimento maior de amizade com Deus. É diferente nós orarmos pedindo: Senhor, vem, intervém aqui. Uma coisa é nós orarmos assim, como Deus tão longe: Senhor, vem aqui, olha a minha necessidade, olha a situação, Senhor. É preciso haver uma troca dentro de nós, uma ótica diferenciada. Deus é contigo, você vai orar assim, não pedindo para Deus entrar no circuito, não se vendo dentro de um circuito aqui na terra e Deus longe, você pedindo para Deus intervir. Não é assim. Sabe como que funciona para amigos? Deus já está dentro do circuito, e mais ainda, o circuito é dele. Esse jogo que você está jogando da vida é dele. Assim vivem os amigos. Nós não convidamos Deus para entrar, ele já está dentro. Servo pede para Deus vir com o seu favor. Amigos já desfrutam do favor. Amigos já estão desfrutando. Por isso que fazem com ele. Por estarem fazendo já com ele, as dificuldades são vistas de formas diferentes. O medo se esvai. O amor prevalece, como nós falamos no domingo passado. Quem não viu essa mensagem, assista no YouTube. Quanto mais amor, menos... Quero ver quem é que vai passar na prova. Lembra do domingo passado? Lembra do espectro? Quanto mais amor, menos...
Ô glória! Quanto mais presença do amor de Deus, menos medo. Por quê? Porque Ele está no circuito. Ele está no jogo, Ele é dono do jogo. E aí quando as coisas não acontecem da forma como a gente imagina, não é que Deus está fora do jogo. Pode ser que sim, estejamos dando alguma brecha, sim, mas pode ser que Deus está trabalhando naquela situação, está te lapidando. Você vai ter a resposta através das remas que Deus vai te dando por conta da presença, por conta das palavras remas, que assim virão as respostas, por conta da permanência, da constância, porque a constância que mantém o teu nível de sensibilidade espiritual aguçada. É a presença constante do Senhor que te mantém nessa vida de conexão e oração. E é por isso, por estar nessa condição, que a oração que você faz, ou melhor, a conversa que você tem com Deus, ela não parte de uma perspectiva, Deus vem, entra aqui no meu circuito, não, Ele já está dentro, você vai então orar, Senhor, e aí agora, o que nós vamos fazer? Qual é o plano? O que está impedindo? Como é que nós vamos agir? Aí Deus vem, porque Ele é dono do circuito. Amém? Que isso venha crescer cada vez mais em você. Amigos entram nesse nível, nesse circuito de intimidade. É nesse nível de relacionamento que Deus está nos convidando a viver. Você acha que Ele se entregou na cruz à toa? Ou por pouca coisa? Não, é porque Ele te ama de uma forma inimaginável, a gente não consegue entender. E Ele está disponibilizando para todos os seus discípulos esse nível de vida como amigo. O servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer, como Jesus falou, mas aqueles que são amigos recebem revelação do que Deus está fazendo, do que Deus está falando. E é para nós crescermos nessa vida de amizade com Ele. Conexão com Ele nos leva a sonhar e fazer aquilo que já está no coração dele. Esse é um baita de um segredo. Eu me lembro que em 2008 eu comecei a fazer um planejamento que fui concluir em 2009. Em 2009 eu fiz um planejamento para 2024. Eu queria chegar em 2024, naquela época eu tinha negócios, um negócio, que depois se ramificou, estava já no processo de ramificar e estava ampliando, e eu fiz o seguinte propósito: eu vou chegar em 2024, antes dos meus 50 anos, com a minha vida financeira resolvida, porque aí eu vou querer só servir a Deus, de forma integral. E comecei a projetar isso. Aprove a Deus fazer do jeito totalmente diferente que eu pensei. Ele fez isso muito antes, do jeito dele. Eu nunca imaginei ser pastor, nunca quis, na verdade. Nunca foi meu sonho, mas uma coisa eu sonhava: servir a Deus, me entregar por Ele, porque naquela época eu era líder de célula e de macrocélula. O que eu queria? Eu queria ter as condições financeiras adequadas, meu trabalho rendendo e o trabalho trabalhando para mim. Para quê? Para eu poder servir a Deus. Eu vou construir isso durante esses anos, de 2009 até 2024, para depois eu chegar lá e só servir a Deus. Aí Deus vai lá, vê o coração, presença, permanência, palavra, propósito, me leva para um nível mais próximo ao qual eu estava desejando, e aí começa a me dar remas diferentes, decisões loucas que me trouxeram até aqui, do jeito que eu não imaginava, mas o propósito está sendo cumprido. Esse nível de relacionamento, de amizade crescente, vai nos levando a sonhar os sonhos de Deus. Por que nós estamos sonhando o colégio cristão? Estamos aqui declarando isso, eu estou falando de púlpito.
É por nós? Não. Humanamente falando, é só dor de cabeça. Né, Marcelo? Agora, isso está no coração de Deus, ver as crianças, ver famílias sendo tocadas por uma educação, por princípio, uma educação cristã. O Instituto voando, tocando famílias, abençoando, isso está no coração de Deus, gente. É uma das formas pelas quais nós, como família IBG, vamos contribuir, vamos dar fruto nessa cidade, como já estamos dando. Amém? Os amigos de Deus vivem uma vida de oração. Essa vida de oração flui automaticamente alinhada ao Pai, ao coração do Pai. E isso faz com que as orações tenham respostas. Sabe por quê? Porque ou essas orações, essas conversas com Deus, elas já partem de um coração que está alinhado ao coração de Deus, ou tem mais uma coisa que eu vou falar para vocês, que aí eu vou até, talvez não deveria nem falar hoje, mas eu creio que mais para frente, ano que vem, eu vou falar mais sobre isso. Mas existe mais um segredo nessa vida de amizade com Deus. Deus, Ele ama fazer as coisas em parceria com seus filhos. Tem muitas orações que saem da boca dos amigos de Deus, que já estão alinhadas ao coração do Pai. Mas também tem aquelas coisas que partem do coração dos filhos, que querem glorificar a Deus. Aí Deus vem e abre o caminho. Quer ver um exemplo? Davi. Não partiu do coração de Deus fazer um templo para colocar a arca. Partiu do coração de Davi. Nunca Deus falou para Davi fazer. E quando Davi relata para o profeta, Deus fala para o profeta falar para ele, fala para ele que eu nunca habitei em templos feitos por mãos de homens. Mas é o seguinte, vou te abençoar, vou abençoar tuas gerações e vou fazer o teu nome grande. Isso é um segredo. Seguir sendo nos próximos capítulos. Mas isso parte de um coração de Davi, um homem adorador. Um homem que é chamado o homem segundo o coração de Deus. Olha o mistério. Uma amizade com Deus leva a percepções e a inclinações de coração que conectam a nossa vida com Deus. E essa conexão vai, em efeito dominó, tomando todas as áreas da nossa vida. É como um tsunami espiritual. E esse tsunami de restauração, esse tsunami de transformação, esse tsunami de esperança, esse tsunami de perspectivas novas, esse tsunami de experiências poderosas e sobrenaturais, que são disponíveis para aqueles que são ou crescem como amigos de Deus. Permanência, presença, palavra e propósito em amizade com Deus liberam a capacidade de sonhar além da expectativa humana. Grava isso. Presença, palavra, propósito, permanência num relacionamento de amizade com Deus nos conduzem a sonhar além da nossa capacidade humana, porque conecta céu e terra. E mais ainda, influencia destinos, influencia a história de muitas pessoas. E Deus quer trazer você para um relacionamento de amizade para te conduzir. A orações respondidas. E orações novas vão surgir do teu coração. E essa amizade com Deus se desenvolve num coração rendido. Num coração que decide viver em dependência. Em dependência de Deus. Que desejam estar com Ele, porque o amam. Se entregam, que decidem investir tempo, dinheiro nas coisas do reino, seu tempo na presença, na palavra, entregam o seu propósito para Ele. Que assim seja. Esse é o segredo das orações respondidas. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar